Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema: descansar. Descansar. Como é difícil descansar. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui ao culto, encontrando os irmãos, a gente perguntando como é que estava sendo a semana, e a resposta era quase que unânime: olha, semana cansativa, correria, e às vezes é tão difícil descansar, não só por causa da correria do nosso dia a dia, mas sobretudo descansar a nossa alma, descansar o nosso interior. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 62, Salmo de número 62, diz o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é rocha que me salva, Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacaram um homem que está com um muro, até quando todos vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado, com uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo e de sua posição derrubá-los de sua posição elevada. Eles se declinam, eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nela o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor e pedimos ao Senhor a graça do Senhor sobre nós nessa hora, que seja a palavra do Senhor ministrada diretamente aos nossos corações e que nós possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, e que pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos toda quinta-feira nessa caminhada nos Salmos, e hoje nós chegamos ao Salmo de número 62. O Salmo de número 61, como o Salmo de número 62, tem uma característica. Ele é escrito diante de um evento que acontece com Davi. Quando Davi sofre a fúria do seu filho Absalão, e Absalão, na tentativa então de usurpar o trono do rei, chega a expulsar o rei de Jerusalém, e Davi então vai-se embora de Jerusalém. Isso está relatado lá em 2 Samuel 15. Já o texto de Salmo de número 62, alguns tentam aliar ele ao acontecimento que está narrado em 2 Samuel 16, quando Davi foge de Jerusalém, chega à cidade de Baurim, e lá ele encontra com um rapaz ou com um homem chamado Simei. E esse Simei é parente de Saul, o rei Saul que era rei antes de Davi, o rei Saul que tanto perseguiu Davi, o rei Saul que Davi escreveu tantos salmos por causa daquela perseguição. E esse Simei começa a escarnecer Davi, esse Simei começa a falar mal de Davi, esse Simei começa a dizer: olha, você está sofrendo agora a fúria do seu filho, e você vai cair em sangue por causa daquilo que você fez com Saul, você vai pagar pelo que você fez. E é interessante que se levanta uma pessoa no meio desse contexto e começa a defender o rei Davi. E diz: quem é você para ficar falando do rei Davi? Ele é o nosso rei, ungido pelo Senhor, escolhido, e etc, etc, etc. Mas Davi, naquele contexto, ele para e diz: olha, não fale nada. Quem é você para entender o que está acontecendo? Talvez Deus esteja usando ele de fato para me amaldiçoar. Talvez Deus esteja de fato usando a boca desse homem. E se Deus quiser, se Ele quiser, se for da vontade dEle, então aquilo que hoje me é imposto por injustiça, será pago amanhã. Mas não deixem esse homem falar.
E é interessante que o texto diz que esse homem perseguiu Davi mesmo depois que ele saiu da cidade, e jogava pedras em Davi, e xingava Davi, e maldizia Davi, e ofendia Davi. O cenário por trás desse salmo é esse: um rei que está sendo perseguido pelo seu filho, uma nação que está dividida, um homem que se encontra com a alma abatida e dividida, porque ele não sabe se ele vai para a guerra contra Absalão, ou se ele deixa para lá, afinal de contas ele ama Absalão, e agora ele tendo que lidar com a opinião do outro. Em tempos de Facebook, de rede social, onde a gente é criticado por muito ou por nada, já acontecia isso com Davi. O ponto que nós queremos ver então nessa noite é o seguinte: como que alguém como Davi, com a alma atribulada, a alma atormentada, estressado por causa de todo aquele momento, reage diante de toda essa situação? Ou melhor, como nós encontramos descanso diante de toda essa situação? E aqui, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu pensando nesse texto e pensando no dia a dia, nas conversas e em todos os sentimentos que vêm à nossa cabeça, eu não quero simplesmente nessa noite expor um texto bíblico e em questões de detalhe para que você entenda a história e tal. Eu quero falar ao seu coração de maneira muito prática de como realmente a gente pode encontrar alívio, descanso e refrigério em dias de tribulação, em dias em que nós estamos sendo atormentados, em dia que a nossa alma está atribulada. Em primeiro lugar, olha só, eu quero meditar com você na ideia de atingido, mas não derrubado. Olha só que coisa interessante, Davi faz uma declaração, e esse salmo ele tem uma característica interessante. Davi primeiro conversa, parece que com ele mesmo, primeiro ele conversa com a alma dele mesmo, para depois ele ir ampliando o discurso ao ponto que em determinado momento aqui ele vai se dirigir ao povo. Parece que faz sentido para nós, que as verdades das quais nós falamos de maneira geral, precisa ser antes verdade do nosso coração. E muitas vezes a gente inverte esse processo. É bem fácil a gente chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo, e dizer o seguinte: olha, fique tranquila, Deus está no controle de todas as coisas, se isso aconteceu é porque Deus de fato sabe o que é melhor, e etc. E a gente sabe dessas coisas, mas quando nós perdemos alguém querido, parece que essas verdades não estão tão presentes assim no nosso coração. Parece que a dor toma uma conta tão alta no nosso coração, que essas verdades passam a ser algo distante para nós. Então talvez a primeira lição que eu e você precisamos aprender é que aquilo que é discurso de verdade para o plural, para o povo, precisa ser primeiro discurso de verdade para o meu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha só como que começa o salmo. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Davi está dizendo, olha, a minha alma descansa no Senhor, a minha alma encontra refrigério no Senhor, a minha alma sente alívio no Senhor. Por quê? Porque dele vem a minha salvação, porque Ele é a minha rocha que me salva e porque Ele é a minha torre segura. Ele apresenta 3 razões aqui de por que a alma dele encontra descanso no Senhor. Deus salva ele, Deus protege ele, é a ideia da rocha, e Deus coloca ele em abrigo, é a ideia da torre segura. Isso é verdade? Para aqueles que já são cristãos, entendem que em Deus é claro que isso é verdade. Agora, aplicar isso ao nosso coração, será que é tão simples assim? Em dias que nós estamos estressados, nervosos, atribulados, cansados, nós já estamos assim prontos para chutar o pau da barraca. Se falar um desaforo para mim, eu não aguento mais, eu vou explodir. Aí alguém diz para você, calma, Deus não é o seu refúgio? Deus não é a sua torre segura? Torre segura é o... Muitas vezes é assim que a gente reage. O que nós precisamos entender é que essa verdade precisa começar em mim, mas não sem perceber a realidade dos fatos. Porque olha só o que Davi vai dizer no verso 3. Até quando todos vocês alcançarão um homem que está com o muro inclinado, com uma cerca prestes a cair?
É uma referência à velhice dele. Até quando vocês vão... Porque veja bem, meu irmão, a vida de Davi, narrada a partir dos Salmos, é uma vida de sofrimento e de angústia perene. E que esse homem sofreu de perseguição, desde quando lá ele foi ungido rei de Israel, que Saul ficou enciumado com ele, e aquele negócio, esse homem tentaram matar ele de tudo que é forma, de tudo que é jeito, mentiram a respeito dele, enganaram ele, tentaram perseguir ele, tentaram destronar ele, tentaram fazer de tudo, e aqui eu não estou dizendo que Davi era santo, porque a gente sabe que não era, mas o que eu estou dizendo é que ele tinha demandas de angústia da alma que eram reais. Mas ele pega e diz agora: até quando vocês vão me atacar? O muro já está prestes para cair, eu já estou mais da metade do caminho, eu já estou mais para lá do que para cá. Até quando vocês vão tentar me derrubar? E olha só, verso 4: todo o propósito deles é derrubá-los de sua posição elevada. Eles querem me tirar do trono. E qual é a estratégia? Se deliciam em mentiras, com a boca abençoa, mas no íntimo amaldiçoa. Eles mentem e eles são hipócritas. E esse é o contexto da nossa vida. Uma vida de dureza, uma vida onde nos deparamos com pessoas que mentem para nós. Muitas vezes essas pessoas são próximas a nós. Muitas vezes as pessoas são as que dormem conosco, aqui eu estou fazendo uma referência a marido e mulher. Muitas vezes essas pessoas são pessoas do nosso coração. Como que eu vou encontrar descanso se a sensação que eu tenho é que o inimigo mora ao lado? é que a coisa está aqui, todos querem me perseguir. Como que eu vou encontrar descanso nessa realidade? Primeira coisa que você precisa perceber então é que a verdade para o outro é verdade primeiro para você. O nosso discurso deveria ser diferente. Ao invés de compartilhar... Aliás, deixa-me dar outro exemplo aqui mais interessante. Você já observou que a gente aprende, se emociona e o nosso coração é muito mais tocado quando a gente ouve uma história de um testemunho real? Alguém pode conceituar sobre como agir em determinada situação. Olha, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Mas quando você ouve uma história da pessoa dizendo o seguinte: olha, eu passei por essa situação, e os passos que eu dei foi, primeiro lugar isso, segundo lugar isso, terceiro lugar aquilo. Não parece que é mais real? Não parece que é uma coisa que toca mais a gente? Não parece que é uma coisa que é mais palpável, factível para nós? O que Davi está fazendo conosco aqui é exatamente isso. Ele está dizendo: olha, eu era perseguido, o meu filho está querendo me matar, as pessoas estão mentindo sobre mim, mas eu preciso dizer e afirmar primeiro a minha alma: descansa no Senhor. Às vezes nós estamos falando para todo mundo, menos para o nosso coração. Descansa no Senhor. Esse é o exemplo de Davi para nós. Descansa no Senhor. Em segundo lugar, esse texto mostra para nós o seguinte: que eu posso ser perturbado, mas descansado. Há perturbações que me alcançam, mas meu coração continua descansado. O verso 5 é uma repetição do verso 1 praticamente. Ele diz o seguinte: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Você percebe que o verso é o mesmo, mas ele trocou uma coisa aqui. No primeiro ele diz que descansa minha alma somente em Deus, dele vem a minha salvação. E agora ele está falando: dele vem a minha esperança. Porque se tem uma coisa que eu preciso para ter descanso, é esperança. O que toma o nosso coração de angústia, de ansiedade? Não é a falta de esperança? Não é você olhar para o amanhã e perceber: essa situação não tem resolução? Por exemplo, eu olho para o meu casamento, percebo o meu casamento daqui a 5 anos e eu falo: está indo à falência. Eu olho para o meu negócio e percebo que esse negócio está indo à falência. Eu olho para os meus filhos e percebo: isso não está caminhando legal, esse negócio vai dar errado. Quando essas coisas somam ao meu coração, o que eu tenho? Ansiedade, angústia, desespero, medo e, sobretudo, desesperança. Mas agora, Davi está nos desafiando a olhar a coisa de uma perspectiva diferente. Olha,
descansa a sua alma no Senhor. Por quê? Porque Ele é a sua esperança. Agora, como que eu vou descansar a minha alma no Senhor? Como exatamente eu vou dar esse passo de descansar a minha alma no Senhor? O verso 7 responde isso para nós. Ele diz o seguinte: a minha salvação, a minha honra de Deus dependem. Eu descanso meu coração no Senhor no momento em que eu de fato entrego as rédeas da minha vida no Senhor. É isso que eu faço de forma prática. E meu irmão, repetidas vezes nós estamos dizendo isso aqui. Repetidas vezes Davi nos traz isso à memória. As pessoas querem desfrutar dos benefícios, da bênção e da graça de Deus, mas as pessoas não querem ouvir a Deus. As pessoas não querem seguir a Deus. E aí eu vou ter que repetir algo que eu já disse aqui algumas vezes. Você quer ter um casamento bacana? Seja o marido que Deus quer que você seja. Ah, mas eu não quero, essa mulher não merece, a circunstância não permite. Então não deseje descanso, não deseje tranquilidade, não deseje paz, apesar de circunstâncias difíceis, não deseje os benefícios de Deus. Porque o que você vai ter é tribulação, é guerra, é luta, é ansiedade, é desesperança, é medo. Agora, se eu quero descansar minha alma no Senhor, eu entrego as rédeas da minha vida no Senhor, seguindo a voz do Senhor, praticando aquilo que Ele me ordenou, dando direção à minha vida conforme Deus dá essa direção. Agora, eu quero descanso no Senhor, eu quero refrigério do Senhor, mas sem me lançar aos braços do Senhor. Eu me pergunto, como isso é possível? É como uma criança de 2 anos que chega para o pai e diz: eu quero colo. O pai vai pegar e a criança diz: mas eu não quero que você me pegue. Ué, mas espera aí, você quer colo ou você não quer colo? Não, eu quero colo, mas eu não quero que você me pegue. Ué, como que isso é possível? Somos nós, dizendo para Deus: eu quero colo. Aí Deus: então vem, me segue. Não, mas eu não quero te seguir. Ué, eu quero um casamento bacana. Então vem, faz isso aqui. Não, mas eu não quero te seguir. Não, eu quero amizades legais. Então faz isso. Não, mas eu não quero te seguir. Uai, meu irmão, então é o seguinte, nós temos um problema lógico aqui. Porque descansar a alma não é uma experiência mística transcendental. Não é você dizer assim: descansa a alma. Descansa. Não. Pode até te ajudar isso em determinado momento, te relaxar. Estou dizendo que é errado fazer meditação, nem nada desse sentido, não. Mas você quer experimentar o descanso de Deus? Siga os passos de Deus. Agora as pessoas dizem: descansa a alma, mas a salvação pertence a mim, a força pertence a mim, e eu quero lutar pela minha honra. Percebe uma coisa interessante nessa história aqui de Davi? Simei, um cidadão, vamos colocar dessa forma, começa a xingar o rei, lê lá depois 2 Samuel 16, a amaldiçoar o rei e a apedrejar o rei. O rei estava com o exército, o rei estava com os conselheiros dele, e esse cara tinha tanta raiva do rei, que ele começou a fazer isso. E quando alguém se levanta para defender o rei diz: não, deixa. Porque ele tinha essa convicção aqui: a minha honra vem de Deus. Eu não preciso defender a minha honra. Eu não preciso salvar a minha vida, eu não preciso salvar a minha história. Ela depende de Deus. Por isso que Davi conseguia ter paz em sua alma, descanso em sua alma, mesmo diante de uma circunstância tão adversa, mesmo diante de uma humilhação pública. E cá para nós, meu irmão, o que é que o mundo mais precisa hoje se não é um descanso da alma? Quantos de nós não estamos
totalmente atribulados, entregues a uma angústia que não passa, porque queremos resolver as coisas pela nossa própria mão, pela nossa própria força. Olha só o que esse texto continua dizendo, verso 8: confie nele em todos os momentos, ó povo. Agora ele está virando e falando para o povo. Ele reafirmou as verdades para o seu próprio coração, descansa a minha alma, e agora ele vira para o povo, confie nele. E para Davi, nesse sentido aqui, o que é confiar nele? Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Sabe, eu tenho me deparado muito, eu já disse isso aqui, eu tenho me deparado muito com pessoas angustiadas, e que não tem nem com quem desabafar, nem com quem desabafar. Quando eu estava no seminário, eu sempre ouvi que o ministério pastoral é um ministério que é uma passagem pelo deserto. É isso mesmo, eu ouvia isso constantemente. Porque ele era muito solitário, muito sozinho. E os pastores ali, alguns professores, diziam: olha, façam amigos, construam boas amizades, para que vocês possam ter um espaço de confiança, de derramar o coração. E eu sempre aprendi do meu pai a seguinte lição. Meu pai dizia para mim: meu filho, o bem mais precioso que um homem pode ter é a amizade. Meu pai sempre falou isso, desde que eu era pequenininho eu sempre ouvi ele falando essa frase. Por conta disso eu tive e tenho o privilégio de construir bons amigos. Bons amigos, nunca tive dificuldade de abrir o meu coração, nunca tive dificuldade de me expor, nunca tive dificuldade de falar as angústias da minha alma. Ah, mas você é pastor, você não deveria manter uma postura? Meu irmão, eu não tenho essa visão. Eu sou um homem falho, pecador, miserável, que preciso da graça de Deus como você. Deus apenas me chamou para uma função específica de pastorear, mas isso não me faz mais especial do que ninguém. Agora, Deus tem sempre eu tenho sido abençoado por Deus por realmente ter essa oportunidade de construir bons amigos. Mas infelizmente o meu coração dói em ver tantas pessoas que não fazem isso. E não fazem isso por medo. Porque a gente sempre acusa o outro. Mas a pessoa não quer, a pessoa não quer, a pessoa não quer. Mas você nunca está disposto a se abrir. Você nunca está disposto a se entregar. Você nunca está disposto a construir de fato uma ponte, a abrir o seu coração. Agora, olha aqui para mim. Se se nós não fazemos isso com quem está do nosso lado, será que a gente faz isso com quem está acima de nós? Porque o que Davi está falando aqui é muito sério. Ele está dizendo o seguinte: derramem diante dele o seu coração. Eu quero ter a paz do Senhor, eu quero ter o descanso do Senhor, eu quero desfrutar do refrigério do Senhor. E você já procurou a Deus? Então, não. eu não procurei a Deus, não. Você já rasgou? Meu irmão, lê os Salmos, olha os Salmos. Toda quinta a gente está vendo aqui um rasgar do coração de Davi. Eu não tenho dúvida que a grande razão de Davi ser conhecido como homem segundo o coração de Deus é porque Davi tinha uma intimidade, um rasgar, uma entrega do seu coração para Deus, de forma que talvez nenhum de nós tenhamos. Ele não tinha medo de se expor diante de Deus, ele não tinha medo de falar o que ele sentia, ele não tinha medo de estar diante do Salvador. Mas nós fazemos orações mesmo que sozinhos, e a gente quer colocar um ar de superioridade, ou um ar de intelectualidade, de erudição com Deus, como se Deus tivesse que falar difícil com Ele. Ó grandiosíssimo Deus, exaltado és tu entre as alturas, ó louvado. Nada contra quem faz esse tipo de oração, mas cá para nós, se você só ora assim, como que você vai rasgar o coração? Rasgar o coração. Deus, eu sou uma porcaria. Deus, eu estou desesperançoso. Deus. E eu diria para você, construa amigos aqui também. Construa amigos aqui também. Bons amigos, entrega o seu coração,
Pastor, mas as pessoas são más, as pessoas vão machucar, as pessoas vão fazer falsidade. Vão, meu irmão. Vão sim, mas isso não vai anular o fato de que tantas vezes essas pessoas vão consolar, vão encorajar, vão abraçar você. Uma vida sem amizade, uma vida sozinha, uma vida solitária, não é uma vida de descanso, é uma vida atribulada. Atribulada. E eu sei que quanto mais velho a gente fica, menos amizade a gente constrói. Já percebeu isso? A idade vai passando e a gente vai construindo menos amizades. Há uma música do Oswaldo Montenegro que ele chama de A Lista, onde ele vai dizendo isso. Ele diz, olha, os amigos de 10 anos atrás, e faça essa lista agora 10 anos depois. O poeta já disse, está dizendo o que é a lógica da vida. Nós não construímos boas amizades, elas não duram 10 anos. E Davi está dizendo para nós, você quer ter descanso? Tenha Deus como seu amigo. Tenha Deus como seu amigo. Tenha Deus como alguém que você se refugia, em que você entrega o coração. Terceiro lugar, perdidos, mas encontrados. Olha só o que diz o verso 9. Os homens de origem humildes não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Ele está dizendo assim, olha, ninguém vale nada. O pobre, o rico, quem tem origem que tiver, ninguém tem valor. Porque às vezes a gente faz essa situação, né? Alguém que se tornou muito rico na vida, a gente, esse cara é fantástico, fantástico. E às vezes também a gente faz o inverso. Essa pessoa, tadinha, nunca conseguiu construir nada na história. Essa pessoa precisa ser valorizada. E Davi está passando uma régua, ó, ninguém presta. Ninguém tem valor, porque ninguém tem valor em si mesmo. O nosso coração é mau. Meu irmão, nossa, como é difícil, eu falo isso para o meu coração, quantas vezes o meu coração se enche de ira, o meu coração se enche de vontades, o meu coração se enche de desejos, e de repente eu tenho que me parar e falar assim, que é isso, Vinícius? Você ficou louco? Cadê o evangelho que você prega? É uma luta constante que existe no nosso coração. Quantas vezes nós conversando com pessoas, falando com pessoas, não é exatamente isso que a gente vê. Pastor, eu sei que o caminho é esse, mas eu não quero. Eu sei que é isso que tem que fazer, mas eu não concordo. Porque somos guiados pelos nossos próprios desejos. Por isso Davi diz, ninguém vale nada. Não confie na extorsão, não ponham esperança em bens roubados, em suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Não é crescer nessa vida, não é conseguir enganar o outro, não é conseguir construir uma riqueza que vai dar sentido e significado à sua história. Confie no Senhor. E aí o verso 11 diz o seguinte, olha só. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Você fala, que loucura é essa? O que é isso aqui, meu Deus do céu? Davi está dizendo o seguinte, ele falou e repetiu. É uma coisa forte, é ênfase. É como se ele estivesse dizendo, ele falou várias vezes isso aqui. Olha só, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Fidelidade também pode ser traduzida por graça. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Por que eu vou confiar no Senhor? Por que eu vou descansar minha alma no Senhor? Por que eu vou rasgar o meu coração ao Senhor? Primeiro, porque é Ele que tem poder. É Ele que tem poder. Se é Ele que vai mudar circunstâncias, se é Ele que vai mudar direções, se é Ele que vai mudar rumos, é Ele, porque quem tem o poder é Ele. Segundo, porque Ele é fiel, Ele é gracioso. Gracioso. Ele ouve um pecador miserável como eu e você, que pesado sobre a balança não tem valor nenhum, mas Ele ouve, Ele inclina os ouvidos, Ele está atento a entender a dor do seu coração, a te abraçar, a te acolher, a te dar colo.
por causa da graça dele. E terceiro, quem aplica a justiça é Ele. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. É por isso que Davi podia dizer para Simei, mesmo sendo amaldiçoado injustamente, mesmo sendo xingado injustamente, ele poderia dizer: fala, pode falar, não tem problema, diga, porque Deus vai exercer a justiça dele. Eu confio no Senhor. Agora cá para nós, confia mesmo? Você está começando a perceber o que é confiar no Senhor? O que é descansar no Senhor? O que é ter uma alma tranquila no Senhor? O que é tomar uma água de coco com o Senhor? Né? Porque quando a gente pensa em descanso, a imagem que me vem à cabeça é eu numa rede, a onda do mar e uma água de coco do lado. Isso para mim é descanso. Não estou estressado. Agora tem gente que mesmo nessa situação fica olhando para o mar e pensando: vai vir um tsunami, vai matar todo mundo, qualquer hora vai morrer todo mundo aqui. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. O que fazer? Em primeiro lugar, desenvolva uma alma silenciosa em Deus. Olha que coisa interessante, a palavra descanso no Senhor, descansa minha alma, também pode ser traduzida por silêncio. É uma alma que não grita, é uma alma que não está atribulada, é uma alma que não está entregue ao desespero, é uma alma que não está entregue à angústia, é a alma que está em silêncio, ela está em paz, ela está tranquila. Desenvolva isso, desenvolva isso. Segundo, saiba que perseguidores, estresses, contendas e dificuldades surgirão, mas ainda assim descanse em Deus. Porque às vezes nós temos a tendência de acreditar que descanso significa uma circunstância tranquila, uma circunstância sem lutas, uma circunstância sem guerras. Sabe, é comum a seguinte história: um casal que não tinha nada, casaram-se, começaram a trabalhar, lutar e etc. E ali os dois com muito amor, com muito carinho, lutando, construindo. Passou alguns anos, alguma coisa surgiu. Um patrimônio, uma segurança financeira, uma realidade mais tranquila. Mas de repente, esse casal começa a brigar mais. Eles começam a ter mais conflitos. Desejos novos são apresentados, lutas diferentes são tidas, e parece que isso não tinha acontecido antes, porque não tinha nem tempo, devido à necessidade de trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós aliamos a tranquilidade a uma realidade de tranquilidade mesmo, e isso não é verdade. Pessoas abastadas ou pessoas pobres, pessoas seguras financeiramente ou inseguras, pessoas saudáveis ou não saudáveis, todas elas estão com a alma angustiada, todas elas estão carregando um fardo pesado, todas elas estão com uma alma gritando de angústia: socorro! Então descansa no Senhor, entrega a sua alma em silêncio no Senhor. Terceiro, vitórias e conquistas estão nas mãos do Senhor e não nas suas. A minha salvação e a minha honra vem de Deus, é o que Davi disse. Eu não preciso brigar com Simei, eu não preciso lutar contra Simei, eu não preciso desmentir Simei, porque se tem alguém que vai restaurar a minha salvação, a minha pessoa, esse alguém é o Senhor. Agora tem gente que quer descansar a alma, mas briga adoidado, gosta de uma confusão. Às vezes a pessoa não está nem envolvida naquela batalha, ela nem é chamada para a guerra, mas ela se coloca na polêmica, na discussão. É alguém que não confia em Deus,
É alguém que não confia na história construída por Deus. É alguém que não confia no poder de Deus. Quarto lugar, rasgue o seu coração, expresse suas angústias, tenha Deus como amigo. Tenha Deus como amigo. Rasga o seu coração em nome de Jesus. Expresse toda a sua dor ao Senhor em nome de Jesus. Porque essa é a proposta do Evangelho, quando Jesus diz: pega o meu fardo que é leve, e eu tomo o seu que é pesado. Eu quero mudar a sua história, é o que Deus está dizendo para nós. Eu quero que você encare a vida de uma nova perspectiva, uma perspectiva de paz. Mas para que isso aconteça é necessário que você rasgue o seu coração, Senhor. Rasga, entrega, sem coisas escondidas. Sabe, rasgar o coração, Senhor, significa também expor os nossos pecados, os piores deles. Rasgar o nosso coração significa expor os nossos pedidos, sim, os nossos desejos, os nossos sonhos. Rasgar o nosso coração significa expor os nossos sentimentos, os nossos medos, aquilo que tem atribulado o nosso coração. Rasgar o nosso coração é expressar, sem medo, a Deus, porque Ele é o nosso amigo. Quinto lugar, seja rico ou pobre, nunca se ache pesado demais. Nunca se ache dono de si mesmo, nunca se ache o melhor. Sexto lugar, nunca se esqueça: o poder pertence a Deus, em Deus está a graça, o Senhor é justo em julgamento. Você vai encarar a vida com muito mais leveza sabendo dessas coisas. Eu vou para a guerra. Não, vou não. Poder pertence a Deus. E olha que Davi viveu isso. Davi podia ter matado Saul mais de uma vez, quando Saul estava perseguindo ele não fez. Davi podia ter ido para a guerra com Absalão, e depois de fato vai acontecer uma batalha, mas ele não procurou isso. Porque o poder está no Senhor, no Senhor. Última frase. Qual o segredo para encontrar descanso? Facilmente somos tentados a pensar que a resposta seria estar em uma circunstância de vida segura. No entanto, o que este salmo nos revela é que encontrar descanso é algo que vivenciamos na pessoa de Deus. Sabe por que você não está encontrando descanso? Porque você está buscando em lugares onde o descanso não existe. Eu vou construir uma história, eu vou ter segurança financeira, porque aí a minha alma vai ficar tranquila. Deus lembra. Não, porque agora eu vou ter um filho, e o meu filho vai me trazer paz. Tadinho de você. Não, porque agora eu vou mudar de cidade, e quando eu mudar, as coisas vão... Eu vou me afastar da minha família. Eu acho que você não entendeu ainda. O descanso não está na circunstância, o descanso está na pessoa de Deus. As circunstâncias podem ser as piores possíveis. É por isso que Jesus estava dormindo quando o barco estava afundando. Sossegadaço. Água entrando, presbítero, apóstolo, é presbítero também, né? Apóstolo gritando. E o que ele estava fazendo? Dormindo, sossegado, tranquilo. E os apóstolos deviam ter aprendido: se Jesus está dormindo, galera, vamos deitar e dormir também. Relaxa. Porque a pessoa que traz descanso estava ali, o Deus encarnado estava ali, mas eles estavam buscando segurança na circunstância. E é por isso que depois que Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, Ele diz: por que vocês têm tanto medo?
E essa palavra pode ser traduzida também: por que vocês são tão covardes? Vocês ainda não encontraram. O fato é que nesse texto os apóstolos dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles não sabiam quem era. Descanso da sua alma está na pessoa de Deus. Se você não entender isso, viva atribulado, porque não tem outro caminho. Fora dele o que existe é tribulação, fora dele o que existe é angústia, fora dele o que existe não é a paz. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor revele a verdade do Senhor aos nossos corações, ó Pai. Verdades essas que tantas vezes nós falamos ao outro, nós anunciamos ao outro, mas elas não estão impregnadas, enraizadas no nosso coração, ó Pai. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha sobre nós de maneira tão extraordinária, tão espetacular, ó Pai, que nos desperte para a verdade de que a paz só existe em Ti. Para que assim, ó Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que as acusações sejam mentirosas, mesmo que haja injustiça sobre nós, o nosso coração encontra paz, porque a nossa salvação, a nossa honra pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos desperta para a verdade do Senhor. Vá de encontro com os corações que estão atribulados nesse momento, ó Pai. Angustiados, casamentos que estão se acabando, relacionamentos pais e filhos que estão se acabando, empresas, ó Pai, que se acabaram ou estão se acabando, e o medo vem cercando, a angústia vem chegando, e o desespero às vezes toma conta de nós, ó Pai. Mas nos ajuda a compreender que no Senhor nós temos paz, porque é o Senhor quem tem o poder, é o Senhor quem exerce graça, e é o Senhor quem julga cada um de nós. Nos ensina a descansar e a confiar em Ti, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém.